5 de junho de 2013, Brusque, Santa Catarina, Brasil. É verdade, são 8 horas e 32 minutos para a história de Brusque, para a história das pessoas de Brusque, o Canal X, o tvcanalx.com para o planeta Terra, uma televisão via internet, registrando mais uma entrevista, mais um bate-papo com o nosso prefeito, Paulo Roberto Esso. Muito bom dia, prefeito. Bom dia, Banana. Bom dia a todos. Bom, Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Até não sabia, o prefeito me lembrou disso, fora do ar, muito bacana, porque meio ambiente é uma preocupação hoje do mundo todo, né? E a gente vai começar falando sobre o meio ambiente. E, na verdade, são 6 meses de um novo governo, né? O governo Paulo e Farinha. E eu queria que o senhor falasse, vamos falar sobre meio ambiente, prefeito? Vamos começar com isso? Vamos lá. Nós estamos entrando no 6º mês do governo, né? E a gente pode contabilizar nesses 5 meses e 5 dias algumas conquistas para o meio ambiente. Uma delas, Banana, que com certeza é a principal, é a coleta seletiva do lixo em todo o nosso município. Isso era uma realidade muito distante da cidade há algum tempo atrás. Hoje estamos já com mais de 50% e agora, dia 10 de junho, começa no outro restante da cidade, 100% da cidade sendo atendida com coleta seletiva. Uma vez por semana o caminhão do lixo passa fazendo a coleta só daquilo que não é lixo, que pode ser aproveitado. Isso tem um impacto considerável no meio ambiente, porque esse material todo deixa de ir para o aterro sanitário, que é o de responsabilidade da Recicle, né? E isso dá uma vida muito mais longa para o aterro. E também esse material reciclado, no caso específico das garrafas PET, vão ajudar numa grande quantidade desse material a decorar o Natal de Brusque nesse ano, né? Porque é esse material que nós buscamos, temos uma parceria com a Recicle, nesse ano de forma especial, vamos pegar uma boa parte das garrafas de refrigerantes PET para fazer a decoração do Natal 2013, os pinheiros, as guirlandas, enfim, tudo aquilo que a população já está acostumada a ver no Natal aqui de Brusque. Também eu quero destacar assim, uma questão forte no meio ambiente nesse período, a ação da Fundema, né? Nós passamos um período de muita orientação, mas agora a Fundema está fazendo diversas ações na madrugada, inclusive especialmente nos rios, né, verificando a descarga de dejetos industriais nas madrugadas, e nós já tivemos nesse ano algumas empresas ficaram fechadas por algum período, até que adequaram aos seus equipamentos às exigências da civilização moderna, né? Então é um trabalho muito forte da Fundema. Estamos também nessa área fazendo vários projetos de contenção de encostas, para que as nossas encostas fiquem protegidas e não hajam deslizamentos no tempo de enchentes. São recursos do governo federal que estamos fazendo esses estudos para depois captar o recurso. Então temos avanços também nesse ano de 2013 consideráveis nessa área, Banana. Prefeito, durante esse período de 2013, evidentemente fatos foram noticiados e de grande repercussão na nossa cidade, né? E até, por que não dizer, Brusque também foi notícia a nível estadual, até por isso, né? Mas a gente percebe o seguinte, a gente já conversou fora do ar sobre esses assuntos, mas, por exemplo, vamos falar sobre casa de passagem, né? Por que Brusque está montando uma casa de passagem? Eu, fora do ar, faço o meu depoimento aqui também, porque enquanto nós temos pessoas ali abrigadas na Praça Barão de Schnebel ou na outra praça do Colsani, né? Na verdade, a gente sabe que essas pessoas estão andando pela cidade, muitas pessoas sabem disso, muitas pessoas estão dormindo debaixo de marquise, né? E, na verdade, a gente vê, inclusive, alguns até se drogando, bebendo, andando na cidade, né? Pessoas que vêm de fora. Então, eu estou tocando nesse assunto, porque não só por ser um assunto polêmico, mas um assunto importante para a qualidade de vida da nossa cidade e até para preservar também a segurança da nossa cidade e de todos aqui que aqui estão, né? Queria que o senhor falasse sobre esse assunto, casa de passagem, um assunto tão polêmico, tão aí, vamos assim dizer, divulgado e vamos assim dizer, tão falado pela nossa cidade. Bom, Bruno, primeiro eu quero te agradecer por essa pergunta e a possibilidade de falar com os teus telespectadores sobre esse assunto. A casa de passagem está prevista no nosso plano de governo, que na campanha eu e Farinha pedimos para que a população guardasse em casa o plano de governo, e o plano foi aprovado por mais de 50% dos eleitores. Então nós estamos dando cumprimento a um compromisso da nossa campanha. A casa de passagem, ela não vai ser um hotel para o morador de rua, não vai ser um espaço definitivo para o morador de rua. Ela é um espaço de acolhimento
para esses moradores. Nós temos cerca de 38 moradores de rua cadastrados no município de Brusque, e nas abordagens que a nossa equipe de assistência social faz com eles, nós não temos para onde destiná-los naquele momento, porque primeiro as pessoas elas estão mal vestidas, estão sujas, elas precisam ter um local para tomar um banho, para trocar de roupa, para comer pelo menos um prato de sopa, né? Então esse é o objetivo da casa de passagem. Daí sim, a nossa equipe vai ter um prazo de no máximo 48 horas para fazer um planejamento da vida dessa pessoa. Então essa pessoa falta documento, vamos encaminhar a pessoa para fazer documento. Essa pessoa, ela tem problemas com álcool e drogas, normalmente os moradores de rua têm problemas, elas serão encaminhadas para a desintoxicação no hospital de Azabuja e depois para um processo de recuperação em casas de recuperação, que nós temos convênio com diversas casas de recuperação. A pessoa muitas vezes teve algum conflito interno na família, brigou com alguém e saiu vagando pelo mundo, né? Então a equipe faz um trabalho também de restabelecimento de vínculos, busca dialogar com essa família de origem dessa pessoa para verificar o que aconteceu, tentar fazer a ressocialização, né? E nós já tivemos um caso concreto de um senhor que estava em Brusque e que encaminhamos uma foto dele para a prefeitura da cidade dele e fomos descobrir que a família dele lá estava procurando ele, que ele estava perdido, né? Que ele teve um problema mental e, enfim, perdeu-se pelo mundo. E a família veio com todo carinho, com todo amor aqui em Brusque buscar o seu ente querido, né? A casa de passagem, então, ela busca resgatar a pessoa, proporcionar dignidade para as famílias. A casa de passagem também, lógico que vai ter uma relação muito próxima com a polícia. Então, nós vamos ter a ficha dessa pessoa, se na hora que fizer a ficha, identificar que é alguém que é eventualmente um marginal, alguém que está foragido, enfim, que tem mandado de prisão em aberto, também vai passar essa informação para a polícia, para que a polícia faça o seu trabalho, né? E algumas pessoas estão aqui na cidade, mas querem retornar para as suas casas por alguma razão. Então, a nossa equipe vai garantir o retorno dessa família ou dessa pessoa para o seu local de origem. Então, esse é o objetivo da casa de passagem, né? E o que a gente está percebendo é, assim, algumas pessoas, especialmente alguns moradores da rua Hercílio Luz, que estão um tanto quanto preocupados com a localização da casa de passagem, né? Mas eu quero lembrar para os moradores da Hercílio Luz e para uma outra parcela da população que pode ser contra a localização desse espaço, que ali na Hercílio Luz, ou especialmente na Rua do Convento, né, nós temos a delegacia de polícia. E a delegacia de polícia, sim, é o local onde ficam detidos, mesmo que provisoriamente, várias pessoas acusadas de crimes. E os moradores de rua, não existe acusação de crime a eles. Se tem acusação de crimes, eles vão para a delegacia. Então, assim, eu acho que existe uma preocupação exagerada da população, nesse momento, de uma parcela, creio que muito pequena da população da Hercílio Luz, mas eu garanto que com o andar desse programa, a população vai perceber que não havia esse motivo para tantas manifestações, né? Mesmo porque nós vamos ter equipe de segurança, nós vamos ter educadores sociais, assistentes sociais, psicólogos. Tem gente dizendo que vai ter médico, que vai ter dentista. Não, não vai ter médico, não vai ter dentista nessa casa, porque essa casa vai ficar vinculada a uma das unidades de saúde, ou seja, a unidade de saúde que funciona na policlínica vai ser a unidade de saúde responsável pela casa. Então, se tiver algum morador de rua que tiver algum problema com dente ou com outra situação, ele vai ser orientado a procurar a unidade de saúde a qual a casa de passagem é vinculada. Então, é um objetivo, é um trabalho social de garantia de direitos, tirar essas pessoas da rua, né? Hoje, assim, se eu passo na região central, em qualquer horário do dia, da noite ou do final de semana, sempre alguém vai lá me cutuca, me cobra. Pô, olha que coisa feia, essa pessoa dormindo aqui na praça, né? Então, assim, a alternativa da casa de passagem é para que a gente também, nesse aspecto, dê um ar de cidade acolhedora, um ar de cidade civilizada, um ar de cidade humana para todos aqueles que passam pelo nosso município. Prefeito, educação. A educação é uma luz assim, bem forte através do início do seu governo, da continuidade do seu governo. Eu tive a oportunidade de fazer algumas reportagens, estou fazendo reportagens dessa muito bacana tenda cultural, né? Estive lá conversando com os alunos, com os professores, justamente esse projeto Circo na Escola, o Circo Escola. E é um projeto realmente que me tocou como ser humano e, acima de tudo, que a gente lembra quando criança da importância do circo na vida de todas as crianças, né? Daquela ilusão
emoção, daquele brilho específico que só o circo traz para a gente, né? E eu vi nos olhos daquelas crianças, quando ali estou e quando ali entrevisto, né, esse brilho bonito, né, que é uma interatividade entre o circo, a escola e com a própria cidade, com as famílias, né? E eu perguntava para as crianças, mas a escola está indo bem, né? Então, é claro que a criança, na sua resposta, né, falava assim, né? E eu até brinquei com elas, mas a essência do brincar e quebrar e fazer com que essa criança interaja junto com a cidade e com as coisas que estão em volta dela, é uma essência, né, prefeito? Eu vejo que esse projeto, Banana, é como se a gente colocasse oxigênio numa pessoa, se a gente colocasse sangue na veia de uma pessoa, né? Eu vejo que esse projeto é um projeto, de fato, de humanização da nossa cidade. E na educação nós temos um grande objetivo, que é a educação integral, a escola integral. E dentro da escola integral, a meta é colocar a criança o maior tempo possível dentro da escola, né? Dentro de atividades da escola, não especificamente dentro de uma sala de aula, apenas aprendendo o português, a matemática, a geografia, a história e assim por diante, né? Que ela possa passar mais tempo na escola, com atividades culturais, com atividades esportivas, enfim, com diversas outras atividades que possam preencher o tempo dela. E o projeto Circo na Escola, que acontece na Tenda Cultural, ele está incluído dentro desse grande objetivo, que é fazer com que as crianças tenham mais horas de atividades no entorno da sua escola, né? Porque certamente, se nós tivermos mais tempo com essas crianças na escola, nós vamos impedir que ela tenha tempos de sobra para outras coisas que não são às vezes muito sadias, né? Que é a cabeça ociosa, ela dá espaço para muitas outras coisas. Então, é algo que nos emociona também, nos apaixona também, o projeto Tenda Cultural, acima de tudo pela forma entusiasmada com aqueles profissionais do circo que estão lá dando as aulas, né, para as crianças, e também com grupos fora, grupos que não são alunos. À noite também tem outros profissionais que fazem aulas de arte circense. Então, é algo que nos emociona pela paixão com que esse grupo de professores e profissionais do circo, os donos do circo, eles interagem com a nossa população. Prefeito, algumas críticas vêm referindo, a gente sabe que a Secretaria de Obras ela vem fazendo um trabalho muito forte pela cidade. A gente sabe também que não tem como fazer tudo, né? Mas, por exemplo, o Parque das Esculturas tem algumas críticas que a gente ouve pela cidade, né? Alguns comentários, e também a Beira Rio. Queria que o senhor falasse sobre esse assunto. Bom, é importante destacar para a população que o Parque das Esculturas nunca existiu, né? Existe, sim, um início de obra no Parque das Esculturas, porque o Parque das Esculturas nunca foi entregue, nunca ele ficou pronto. Então, nós, no ano passado, nós conseguimos um recurso, uma emenda do deputado Cláudio Vinhati, para daí sim dar início à construção do Parque das Esculturas, dando dignidade àquelas obras, que são de artistas renomados do mundo inteiro. Então, as 40 melhores obras do acervo das esculturas vão ficar no Parque das Esculturas, e as outras 66 vão ficar no roteiro das esculturas em diversos pontos da cidade. E o que aconteceu com a obra do Parque das Esculturas? Tivemos também, lamentavelmente, um problema com uma empresa. Tínhamos uma empresa contratada que estava construindo 3 creches do Pró-Infância, que são recursos do governo federal, e também o Parque das Esculturas, que são recursos do governo federal e uma contrapartida da prefeitura. E essa empresa ela não cumpriu o prazo, não cumpriu cronogramas, começou a ter problemas financeiros, porque ela tinha problemas em outras cidades, outras prefeituras, e daqui a pouco, como não cumpriu o prazo, nós fomos obrigados a romper o contrato. Então, quando rompemos o contrato, 4 obras que já estavam caminhando a passos lentos, elas foram paralisadas. Então, nesse momento, a nova licitação está sendo feita, e a nossa expectativa, Banana, é que o Parque das Esculturas, enfim, seja entregue à população, concluído até o final deste ano de 2013. Nesse Parque das Esculturas, todas as esculturas elas terão uma base, elas serão iluminadas, terão caminhos, será feita toda a jardinagem, né? Então, o parque vai sim ser finalizado, mas tivemos essa questão dos contratempos. As obras do parque,
elas vão fazer parte da vida das pessoas, das críticas das pessoas, do dia a dia da cidade, no mínimo até o final de 2014. No mínimo até o final de 2014, repito, né? Porque muitas bacias elas precisam ser iniciadas ainda, e bacias em regiões bastante nervosas da cidade, como, por exemplo, na Rua João Bauer, no centro da Avenida das Comunidades, na Rua do Banco do Brasil até a Ponte Estaiada, vai ter obra do PAC, né? Nós vamos ter obra do PAC na 1º de maio, né? Então, assim, as críticas elas virão, né? Porque as pessoas muitas vezes a rotina delas ela é alterada, e todas as pessoas todos nós quando temos a nossa rotina alterada, nós ficamos muitas vezes fora do nosso estado normal de humor, né? E de serenidade. A obra do PAC, eu sempre repito, é a maior obra pública da história da cidade. E é uma obra pública que a gente só vê quando chove e que não vai água dentro da sala, da casa, daquelas pessoas que sempre tiveram água nas suas casas. Minha maior alegria recentemente, Banana, foi quando eu estive nas obras do Parque das Esculturas, inclusive verificando a limpeza que estamos fazendo lá, enquanto a licitação não define a nova empresa, mas que vizinhos ali daquele entorno vieram com ar de satisfação dizer que numa das recentes chuvas fortes que tivemos aí algumas semanas atrás, eles de fato acordaram apavorados à noite, foram verificar o ribeirão nos fundos da casa, o ribeirão já estava transbordando dos fundos da casa, e eles já ficaram apavorados que a situação ia ser uma situação de alagamento de novo. Só que daí foram para frente e perceberam que a água estava escoando, que não tinha nada acontecendo na frente, porque agora nós temos uma grande tubulação que passa debaixo ali da rodovia Antônio Raio, que dá vazão, com muita vazão a essa água. Então, assim, são esses momentos de satisfação, e sente isso as pessoas que sempre foram as vítimas, né? E as pessoas que nunca foram vítimas, as pessoas que moram em outras cidades, às vezes tinham espaço alagado, mas a sua casa não tinha água, então muitas vezes as críticas vêm dessas pessoas, né? E também, às vezes, a obra do PAC, ela causa impacto por onde está passando, para o comércio, para a família, né? Porque vem aí uma tubulação do gás, vem uma tubulação de esgoto, vem uma tubulação de qualquer outra coisa, uma rede de telefone, um poste que às vezes precisa ser deslocado, uma rede d'água que é rompida. Então, muitos problemas vão surgindo no decorrer das obras do PAC. E a nossa fiscalização também é bastante severa, e nós só pagamos para as empresas aquilo que está de acordo com o projeto. Então, várias vezes nós fomos lá, olha, essa obra aqui está mal feita, vocês vão ter que arrancar as galerias, substituir galerias, trocar galerias, né, que aqui não admito esse tipo de serviço mal feito nesse tipo de obra, em qualquer outro tipo de obra também. Então, isso vai, às vezes, atrasando o ritmo das obras. Mas eu quero dizer para vocês, para ti, Banana, e para todos, que isso vai ser uma rotina ainda na vida dessa cidade, né? Foi um ato certamente ousado, né? E até posso dizer um ato de bastante coragem da nossa gestão, já no primeiro mandato, de tocar esse tipo de obra, porque certamente, Banana, seria muito mais cômodo para mim não mexer nisso, né? Fazer outras obras que aparecessem, que crescessem. Quando tivesse uma enchente, iria lá, prestaria aquele auxílio para as pessoas, enfim, reclamaria da falta de recursos e tal, e até a próxima enchente. Talvez seria muito mais fácil para mim fazer isso, né? Ou melhor, para eu fazer isso, e, enfim, passar o meu mandato sem esse estresse. Mas eu não estou aqui para usar o modelito tradicional da política partidária. Então, eu vim aqui, eu nasci nessa terra, amo essa terra, e o nosso objetivo nesse governo é fazer as transformações, né? E creio que estamos fazendo com esse tipo de obra do PAC macrodrenagem.
Prefeito, eu lembro do senhor sobre Beira Rio. A gente não pode esquecer de falar, porque o pessoal reclama, né? Poxa, cadê aquela calçada, aquele asfalto que foi testado? Acho eu que ficou muito bom e tinha que ser prolongado, mas eu queria, na verdade, o seu posicionamento sobre Beira Rio. Com certeza, a Beira Rio é uma obra importantíssima para a cidade e agora, dia 19 de junho, nós estamos abrindo a licitação de uma empresa para definir a empresa que vai construir 7 quilômetros de novas calçadas, Banana, desde a Unifeb até aqui o Maluche. Todas as calçadas serão refeitas da Beira Rio dentro de um novo padrão de calçadas. Nós não teremos mais o piso rebaixado para a ciclovia, será tudo no mesmo nível, será uso compartilhado. Nós teremos em toda a sua extensão o piso podotátil, a guia para deficientes, para cegos, para deficientes visuais. Nós inverteremos a posição da ciclovia, ela irá para o lado próximo à estrada, para que o pedestre tenha uma proteção maior, ficando próximo ao rio. Essas calçadas, elas terão todas arborizadas com a árvore chamada extremosa, que é uma planta, que é uma árvore com caule bastante fino, e ele floresce na sua copa, né? Na margem, na lateral, nós teremos o plantio de azaleias ao longo de todo o trecho, formando uma cerca viva, né, nessas calçadas, e em alguns pontos a nossa Secretaria de Trânsito e Mobilidade também está estudando, sim, a colocação dos solicitados guarda-reios, né? Alguns pontos, também nesse ponto aqui próximo a Zitre, onde aconteceu aquele problema, aquele acidente terrível com as nossas crianças no mês passado, teremos guarda-reio, e em alguns outros pontos da Beira Rio teremos o guarda-reio. Além disso, a Beira Rio, ela será toda recapeada, né? Nós estamos anunciando nessa semana também o programa chamado PAC, Pavimentação, que são 50 milhões de reais que nós estamos buscando junto ao governo federal através de um financiamento que está na Câmara de Vereadores nesse momento para ser aprovado. E dentro desse financiamento, toda a Beira Rio, toda a extensão da Beira Rio, desde a APAI até a Unifeb, será recapeada, né? E a nossa expectativa é que esse programa nós possamos iniciar, porque é um programa com várias fases, então tem que ter aprovação da Câmara, do Tesouro Nacional, depois a da Caixa e a licitação. Então a nossa expectativa é que as obras de recapeamento da cidade comecem no final deste ano. Eu não estou aqui afirmando, eu estou dizendo que é uma expectativa, porque tem várias questões num processo de financiamento que não estão sob a governabilidade da Prefeitura. Também, né, ainda em relação à Beira Rio, nós estamos com recursos próprios abrindo o trecho nos fundos da Unifeb até o Ribeirão Limeira. E, para que a gente possa dar mais agilidade a essa obra, estamos buscando junto ao Badesc, que é um outro banco, um financiamento de 6 milhões de reais, para que possamos investir esse recurso exclusivamente na Beira Rio da Santa Terezinha, que nós precisamos dar vazão ao tráfego naquela região. E então, com essas medidas todas, eu tenho certeza que a gente vai conseguir devolver para a população uma Beira Rio muito melhor, porque a Beira Rio atual, quando nós fizermos essas novas calçadas, nós instalaremos muitas bocas de lobo. Hoje existe um problema de drenagem na Beira Rio, que quando chove as águas ficam empoçadas. Então serão construídas no mínimo 100 bocas de lobo nesse trecho antigo para resolver esse problema de drenagem. Então eu creio que é uma importante resposta para a nossa população, é uma obra caríssima, né? Não foi feita até então porque não tínhamos recursos, corremos atrás, fomos buscar e agora as obras começam a sair também na Beira Rio. Prefeito, um assunto por si só também muito importante que a gente tem ouvido ao longo dos meus 26 anos morando em Brusque, e eu já escuto isso há muito tempo, e tem sistematicamente acontecido, até porque eu deveria estar fazendo essa pergunta também ao vice-prefeito que hoje controla o SAMAI, mas é o problema da tubulação de amianto que nós temos na cidade. É um negócio que mexe com saúde, é um negócio preocupante, a rede não suporta, estoura aqui, estoura lá, né? E eu sei que obra enterrada, como o senhor falou, né, não dá voto, né, o
político normalmente prefere fazer o que aparece, né? Mas eu queria tocar nesse assunto que por si só é muito importante, que é a saúde pública, né? Então nós temos essa parte de condução de água com amianto, né? E isso tem alguma previsão? O prefeito pode falar para nós sobre esse assunto tão importante? Com certeza, Banana. O SAMAI já substituiu alguns quilômetros da rede de amianto antiga, mas não concluiu todo o trabalho, né? E agora, no próximo dia 10 de junho, o Farinha vai estar em Brasília, no Ministério das Cidades, porque lá nós teremos uma audiência, porque nós estamos nos candidatando a receber recursos do PAC 2 para água e para esgoto. Então, o SAMAI, agora até o dia 30 de abril, apresentou um projeto de cerca de 14 milhões de reais junto ao governo federal e também a prefeitura apresentou um outro projeto de aproximadamente 37 milhões de reais para esgoto sanitário. Então, dia 10 de junho, nós teremos essa entrevista em Brasília e o Farinha vai representar a Prefeitura e o SAMAI nessa audiência. E, com certeza, desse recurso, uma importante parcela é para a substituição da rede antiga, da rede de amianto, né, que existe sim muita pesquisa a respeito desse assunto e que diz que esse material não pode mais ser utilizado, né? Então nós queremos sim substituir tudo aquilo que tiver de rede de amianto na cidade, uma rede de tubos PVC para evitar esses constantes rompimentos de redes em algumas regiões da cidade. Prefeito, eu não posso deixar de tocar no assunto, por si só muito importante, até porque nós estamos quase encerrando a nossa entrevista, no sentido da saúde pública, né? E nós participamos, como toda a imprensa local, estadual, os últimos acontecimentos. Estivemos lá na segunda-feira às 10 horas na coletiva, quando eu fiz algumas indagações também, sim, como outros companheiros, sim, também, e foi colocado que realmente o posto, o pronto atendimento, a emergência do Hospital Zambuja estaria sendo fechada, lacrada, a partir das 7 horas e 30 minutos de ontem, dia 4 de junho de 2013. E a gente vê hoje a cidade, eu gostaria que o senhor tocasse nesse assunto, até porque o senhor já explicou para a imprensa toda, para a cidade toda, o que aconteceu, esse negócio de não usar mais a tabela, etc. e tal, mas eu queria que o cidadão, né, o homem Paulo Roberto Êcio, né, falasse para nós aqui sobre essa decisão que, como eu falei, né, e muitos estão falando, não é um ato de coragem, é um ato de responsabilidade, né? Então eu queria que nada melhor que o senhor falasse, até porque o pessoal já entendeu que não se usa mais tabela, SUS, que não isso, aquilo, que foi feito todas as tratativas, né? Mas eu queria que o cidadão Paulo Roberto Êcio falasse sobre esse assunto de saúde, não só por si só, tão importante para todos nós. Bruno, eu tenho certeza que no dia 3 de junho, certamente eu devo ter praticado um dos atos mais importantes da minha vida, que foi a decisão dura, difícil, nós não queríamos chegar a esse ponto, mas a decisão de assumirmos, de fazermos uma intervenção, sim, no Hospital de Azambuja, a partir do dia 4 de junho, e garantir à nossa população, como nós garantimos desde o dia de ontem, a abertura do pronto-socorro daquele hospital. É um hospital de 108 anos, é um hospital que vem prestando serviços importantíssimos, relevantes para toda a nossa população, para a população regional, né? E nós não poderíamos permitir que nós tivéssemos a única porta aberta de urgência e emergência, de pronto-socorro, né, na linguagem da população, aberta ao SUS, fechada a partir do dia 4. Então nós precisávamos tomar um ato drástico, a diretoria antiga do hospital informou que estava fechando, então eu utilizei daquilo do poder que a lei me concede, dos direitos que a lei e das obrigações também morais, e tomamos a decisão e estamos assim muito contentes. Hoje, lógico, é o segundo dia do administrador Fabiano Amorim à frente do Hospital de Azambuja.
Certamente hoje, nesse dia 5, nós vamos estar assinando um novo contrato com o Hospital de Azambuja, nas bases de que nós tínhamos nos comprometido com a antiga administração. E no final do primeiro dia de administração, em uma conversa longa que tive com o Fabiano, ele assim falou da acolhida que os profissionais médicos, os enfermeiros, os técnicos, os atendentes, o pessoal da limpeza, todo mundo deu à equipe da prefeitura, né? Nós queremos, a partir desse momento, modernizar aquele hospital, modernizar para melhorar o atendimento. E queremos, Banana, fazer com que muitas pessoas que hoje procuram o hospital não procurem mais o hospital. Por quê? Porque uma boa parte dos atendimentos que hoje vão para o pronto-socorro não são casos de pronto-socorro. Quando eu estou com uma dor no pescoço, uma dor forte, uma dor em qualquer lugar, um mal-estar, eu não preciso me deslocar ao Hospital de Azambuja. Uma dor de garganta, dor de ouvido. Dor de ouvido, dor de barriga, enfim, dor no joelho. Lógico, se for durante a semana, durante o horário de funcionamento das unidades de saúde, eu tenho que procurar a unidade de saúde mais próxima da minha casa. Essa é a porta de entrada. Se for no período da noite, de segunda a sexta, eu tenho que procurar a policlínica no centro, que fica aberta até às 10 horas da noite. Fora desses casos, né, essas dores que a gente relatou, daí sim vão para o Hospital de Azambuja, à noite, final de semana. Mas durante a semana e à noite, o Hospital de Azambuja ele é de urgência e emergência, pronto-socorro, é aquilo que envolve risco de vida da pessoa. Os acidentados, as grávidas, os partos, enfim, os problemas de coração, os infartos, derrames, enfim, essas coisas que a pessoa pode morrer, isso sim é a obrigação do Hospital de Azambuja. As outras coisas não, né? Nós sabemos que uma reclamação que às vezes as pessoas fazem falta médico na unidade de saúde. De fato, nesse momento nós estamos enfrentando certamente a pior crise em relação à falta de médicos na cidade de Brusque. Nós temos 2 unidades de saúde sem médicos e nós temos 4 unidades de saúde com médico atendendo apenas 20 horas. E não porque o prefeito quer ou porque a Cidabel querem. Nós não encontramos médicos para contratar. E eu sempre gosto de dizer qual é o profissional que sai de uma faculdade que tem a possibilidade de ganhar no mínimo R$10 mil por mês de início, como um profissional médico tem, pela responsabilidade que ele tem. Mas mesmo pagando isso, nós não conseguimos médicos. Um momento importante de contratação de médicos é ou no início do ano ou na metade do ano, quando as faculdades formam médicos, né? Então, assim, nós estamos ansiosos agora para que chegue o final de junho, início de julho, para que muitos médicos se formem aí pelas nossas universidades afora e venham para Brusque para suprir a nossa carência, né? Mas, enfim, a 18 unidades de saúde têm seus médicos. Então, as pessoas procuram a unidade de saúde. E uma outra informação para a nossa população: 75% daquilo que as pessoas procuram numa unidade de saúde não precisa da atuação do médico. O próprio enfermeiro, o próprio atendente conseguem resolver o problema. Então nós precisamos tirar da nossa cabeça que a solução de todos os nossos problemas depende da mão do médico. Nós não temos médico para isso e nós não precisamos de médico para tudo. Mas o que acontece? Nós temos uma medicina muito focada, a área da saúde no Brasil é muito focada na questão norte-americana, diferente da questão do olhar europeu para a saúde. Então, assim, nós procuramos o médico. E se o médico não está, a gente sai bravo, sai xingando. Mas a enfermeira pode resolver o nosso problema na unidade de saúde. Só que às vezes se a enfermeira vai lá, nos atende, resolve o nosso caso, eu já saio xingando o prefeito, porque lá aquela unidade não tinha médico. Então, assim, a saúde ela precisa precisa assim, de uma nova compreensão das pessoas. E nós, assim, vamos com certeza iniciar uma campanha, Banana, no nosso setor de comunicação, de orientação das pessoas de como utilizarem os serviços de saúde. É que às vezes também, assim, a pessoa não está doente o dia todo e não usa a saúde pública. E quando ela usa, ela fica perdida. Mas aonde que eu vou? Eu moro numa luxo, eu posso ir para o posto de saúde, para
para a unidade de saúde da Santa Terezinha? Não, eu não posso, eu tenho que ir na unidade de saúde de Uma Luz, porque lá é minha região. Ah, eu posso ir no hospital? Não, eu tenho que ir na policlínica, enfim. Então, a pessoa não sabe aonde que ela se dirige. Então, nós vamos iniciar uma campanha com esse tipo de orientação para organizar o fluxo dos nossos usuários da saúde pública no município de Brusque. Prefeito, bom, primeiro nós estamos encerrando, tem um sequencial agora também, atendimento do prefeito. Eu queria particularmente e antecipadamente já agradecer sempre a atenção dispensada para o Canal X, o tvcanalx.com, a minha equipe, o Dixon Krieger que está na geração de imagens. Mas antes de fechar, prefeito, eu tenho que tocar no assunto da emoção, né? Porque eu vi que o senhor ficou emocionado quando tocou o assunto da saúde, dessa decisão tão difícil. O senhor estava indo para Brasília, resolver o problema da cidade, o senhor mudou toda a sua agenda, né? Porque ali veio a responsabilidade do ato de amor à cidade, o ato às pessoas da cidade, né? E eu lembrei do seu pai, lembrei da sua mãe, né? Quando o senhor estava inaugurando lá aquela unidade para atender uma creche, né? E lembrei do seu pai também, aquele caminhoneiro, e lembrei daquela nossa reportagem, aquele menino, o Paulo Roberto, esse menino, na entrevista, falando que tinha um sonho de ser prefeito da cidade. Prefeito, eu sei que um dia nós vamos se encontrar com meu pai, que está lá no céu também, com todos aqueles que fazem parte da nossa vida, né? Mas eu toco nesse assunto, né, do amor às pessoas e da nossa família. Queria que o senhor falasse sobre isso para encerrar a nossa entrevista. E com certeza fica difícil até a gente falar sobre esses assuntos nessa hora. A emoção toca a gente, mas dizer para o nosso telespectador, Banana, são nessas horas que a gente se orgulha de ter a oportunidade de estar na condição de prefeito da cidade, porque são nessas horas, né, que a gente pode mudar o destino de uma cidade, mudar o futuro de uma cidade, mudar o destino de uma vida, de uma família, né, que pode chegar num local desse e ter a porta do pronto-socorro aberta. Então, assim, a administração de uma cidade, ela é um fardo bastante difícil, porque nós sempre temos que lidar, naturalmente, porque vivemos uma democracia, com as críticas, com a oposição, e as pessoas não perdoam. Tu tens que estar com o pé sempre no risco, se botar o pé fora do risco, tu apanha-se, né? E eu sempre brinco, tem um grupo de 30% da nossa população, e as pesquisas mostram isso, elas são as críticas em tempo integral do governo. Se eu sento, eu apanho, se eu levanto, eu apanho, se eu deito, eu apanho, se eu sento, eu apanho, né? Então, assim, nem sempre é fácil a gente conviver nesse ambiente de um grupo tão grande da cidade, 30%, está sempre nesse movimento de crítica, combatendo tudo, criticando tudo, achando defeito em tudo. Mas são em momentos como esses que eu pude viver na segunda-feira, de uma realização pessoal, profissional profunda, né, da gente poder ter tomado essa decisão e ter mudado a vida das pessoas, mudado a vida de uma cidade. Então, obrigado a Deus por essa grande oportunidade que eu estou tendo de dedicar minha vida a essa causa nesse momento. tvcanalx.com, Canal X, Brusque. Entrevista com o prefeito Paulo Roberto Êssel, nesse dia 5 de junho de 2013, para a história da cidade de Brusque, das pessoas de Brusque. Muito obrigado, prefeito. Valeu, Bruno. Obrigado pela oportunidade e um bom dia e uma excelente semana para todos nós. A gente volta daqui a pouquinho.